Graças e paz a todos. Vamos aguardar aí a entrada de mais alguns irmãos para nós estarmos iniciando mais uma transmissão da nossa Escola Bíblica Noturna de hoje. Irmã Kátia, graças e paz, todos os irmãos que já estão entrando para acompanhar mais uma transmissão desse nosso estudo da Palavra de Deus. Uma boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa invadir o seu lar, entrar na sua casa, encher os teus. Esse momento tão difícil que nós temos vivenciado, mas é um momento que o Senhor nos proporcionou para que juntos pudéssemos aqui conversarmos um pouco acerca das Sagradas Escrituras, acerca da Palavra de Deus. Vamos aguardar aí mais alguns minutinhos para que outros irmãos possam estar também acessando esta transmissão e a gente possa estar iniciando oficialmente a nossa escola bíblica de hoje. Meu pastor, nosso pastor presidente, pastor Hamilton, graça e paz. Grande abraço a toda a tua família. Irmã Neide, graça e paz, irmã Neide. Irmão Fernando, graça e paz para a tua vida, para toda a tua família e todos os irmãos que estão aí acessando esta transmissão. Aproveite esse momento, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, a sua caneta. Nós vamos estar hoje conversando um pouco acerca do texto de João, capítulo 10. Então já vai abrindo aí a sua Bíblia, compartilhando esta transmissão com os teus amigos, com os teus familiares. Envie o link dessa transmissão aí no seu WhatsApp. Vamos fazer com que outras pessoas também sejam alcançadas, que outras pessoas também sejam edificadas por este estudo da Palavra de Deus. Irmã Wanda, graças e paz, irmã Wanda, e a todos os irmãos. Eu quero, desde já, agradecer a Deus pela sua vida, você que já está aqui conosco, você que dedica esse teu tempo, essa tua terça-feira, tua noite de terça-feira, para que juntos possamos estar aqui conversando, estudando, meditando na Palavra de Deus, que traz para nós grandes ensinamentos para a nossa vida. É a Palavra de Deus que nos sustenta, que nos alimenta. O nosso pão diário é a Palavra de Deus. As Sagradas Escrituras é que nos fortificam no caminho que nos leva para a salvação. São as Escrituras que nos revelam o Filho de Deus, são as Escrituras que nos revelam a Cristo. Irmã Rosana, paz de Cristo para a tua vida. Lembrando os irmãos, como nosso pastor bem colocou aí, quando forem compartilhar essa transmissão, não fazer sala de vídeo, não criar sala de vídeo, para que os comentários que sejam realizados no seu compartilhamento possam aparecer aqui e todos possamos juntamente tirar as dúvidas, fazer comentários. Você fique à vontade durante todo este momento de estudo da Palavra de Deus. Se você quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, esteja diretamente ou não relacionado ao tema desta lição, mas você pode ficar à vontade para realizar as suas perguntas. Nós estamos aqui com este objetivo, que juntos possamos construir uma grande comunidade de aprendizagem da Palavra de Deus. Então, é importante que você também participe ativamente deste estudo para que juntos nós possamos estar meditando nas Sagradas Escrituras. Eu quero nesse momento estar orando com você, estarmos clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que seja conosco mais uma vez,
o Raboni, Moré, Azamor, entrou aí agora, William, Diácono William, e todos os irmãos. Vamos estar orando para darmos início, então, à nossa transmissão da nossa escola bíblica de hoje. Se você puder, onde você está, fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça, elevar o teu pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor. Pai amado, nosso Deus, neste momento nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa nos conceder mais uma noite de estudo da tua palavra, ó Deus, debaixo, ó Pai, das tuas maravilhosas bênçãos. Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem nos concedido este privilégio, ó Pai. Privilégio que muitos não tiveram, Senhor, de poder, ó Pai, ter um conhecimento profundo das tuas escrituras. Conhecimento, ó Pai, que nos revela a tua vontade, que nos revela, ó Pai, a ti como nosso Salvador. Ó Deus, em nome de Jesus, e por isso nós te agradecemos. Apresentamos a vida de cada um dos teus filhos que já entraram nesta transmissão, outros que ainda vão entrar, outros que assistirão, Senhor, depois. Igualmente, Senhor, pedimos a ti que o Senhor continue abençoando, ó Pai, fortalecendo, ajudando, auxiliando, ó Pai, os teus filhos e as tuas filhas. Rogamos a ti, Senhor, nesta noite, ser conosco. Nos dê, ó Pai, mais uma noite proveitosa de meditação, de estudo, de reflexão na tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, abra mais uma vez os olhos do nosso entendimento. Ó Deus, que toda interferência seja anulada pelo poder que há no teu nome e que nós possamos, ó Deus, compreender as verdades da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos estar, então, começando a nossa aula de hoje. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo número 10. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Então, Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 a 18, dando continuidade à nossa série de estudos da Palavra de Deus, nos Evangelhos, em que estamos refletindo acerca das parábolas, estamos refletindo acerca das alegorias, das metáforas utilizadas por Jesus para a aplicação dos seus ensinamentos. Então, dando continuidade a isto, hoje nós vamos estar analisando o texto de João, capítulo 10, versículos 1 a 18. Então, acompanhe comigo a leitura aí na sua Bíblia e nós vamos estar, então, começando. A minha tradução é um pouco diferente, mas a gente vai explicar o texto bíblico. Vamos, então, está começando, nos diz assim: Amém, amém vos digo. Na sua tradução deve estar em verdade vos digo. Quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lado, é ladrão e bandido. Quem entra pela porta é pastor das ovelhas. É a este que o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a voz dele, e ele chama as ovelhas que são dele pelo nome e as conduz para fora. Quando fez sair todas as suas ovelhas, vai à frente delas, e as ovelhas seguem-no porque conhecem a voz dele. A um estranho não seguirão, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus falou-lhes com essa alegoria, mas eles não perceberam que coisas eram essas que ele lhes dissera. Então Jesus falou-lhes de novo: Amém, amém vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entrar através de mim se salvará. E entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem a não ser para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
O assalariado, não sendo pastor, e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo avançando e deixa as ovelhas e foge. E o lobo apanha-as e espalha o rebanho, porque é assalariado e não se preocupa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Tal como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. E tenho outras ovelhas que não são desse redil. Também a essas eu tenho de conduzir, e escutarão a minha voz, e devirão no rebanho um pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para receber de novo. Ninguém me tira a vida, mas eu dou-a de mim mesmo. Tenho autoridade para dar, e tenho autoridade para receber novamente. Esse mandamento recebi do meu Pai. Bom, esse texto é o texto que norteará essa nossa reflexão de hoje. Para você que está entrando agora, nós acabamos de realizar a leitura do Evangelho de João, do capítulo 10, versículos 1 a 18. E este texto é um texto muito interessante e para nossa reflexão, que nós vamos estar meditando nesse nosso estudo de hoje, porque ele nos revela algo profundo e verdades eternas que são essenciais para a nossa vida. Nós estamos aqui já a quarta aula, meditando acerca das parábolas, alegorias, metáforas, figuras de linguagem que são empregadas na palavra de Deus. Discutimos aqui que desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, muitas vezes as mensagens que o Senhor transmite para o seu povo, seja por meio dos profetas, seja por meio dos salmos, seja por meio de Jesus Cristo, muitas delas são trazidas, são enviadas a partir de figuras de linguagem. Nós discutimos aqui o conceito de parábola, do grego parabolé, falamos acerca de alegorias, falamos acerca de outras figuras de linguagem e também acerca de metáforas. E dentre todas essas que nós estamos aqui discutindo, a principal é esta que vamos discutir na noite de hoje. Vamos perceber Jesus como a porta. E isto é fundamental para que nós possamos partir e ter como base, até mesmo para a interpretação de todas as outras alegorias que nós podemos nos deparar dentro do texto bíblico, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Nós temos discutido aqui que Cristo é a chave hermenêutica, a chave de interpretação de toda a Escritura Sagrada. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, sejam os textos do Antigo Testamento, sejam os textos do Novo Testamento, nós precisamos ter em mente que a mensagem da salvação, a mensagem que é Cristo, é o centro da interpretação. Quando olhamos para o Gênesis, precisamos enxergar Cristo no Gênesis. E aí interpretaremos corretamente o texto do Gênesis. E Cristo, portanto, se apresenta para nós como esta porta pela qual nós acessamos e podemos acessar o reino de Deus, podemos acessar as Sagradas Escrituras, podemos acessar a interpretação das mensagens de Deus, aquilo que vai além, aquilo que ultrapassa Cristo, aquilo que deixa Cristo de lado, se torna então para nós o que nós entendemos como antibíblico. A mensagem que vai além de Cristo, a mensagem que coloca Cristo de lado, a mensagem que não enfatiza, que não centraliza Cristo, na verdade é uma mensagem totalmente antibíblica. E, portanto, aqui nós estamos discutindo e estamos enfatizando a necessidade de termos a Cristo como esta chave hermenêutica das Sagradas Escrituras. Tendo em vista isto, precisamos também compreender algo que nós estamos discutindo aqui
das nossas aulas de estudo da Palavra de Deus, a importância do contexto literário para a interpretação da Palavra de Deus. Nós não podemos lançar mão de um versículo sem considerarmos todo o conjunto do texto no qual aquele versículo pertence. Nós discutimos aqui que um texto sem contexto é um mero pretexto. E muitas das vezes esse pretexto pode virar uma grande heresia. Desta forma, quando nós analisamos o texto de João, no capítulo 10, nós vemos que Jesus começa com uma afirmação. E a afirmação que Jesus nos apresenta é que, em verdade, ele diz. Mas ele diz isso por causa de quê? A partir de que Jesus inicia este discurso? O que houve antes que levou Jesus a trazer esta metáfora da porta no início do capítulo 10 do Evangelho de João? Nós temos aqui visto, aula após aula, que o texto bíblico no seu original, nos papiros originais, não era um texto dividido em capítulos e versículos. O texto era um texto corrido, completo, sem divisões. Portanto, quando nós analisamos o texto bíblico, é sempre importante relembrarmos a necessidade de observarmos os versículos que precedem o texto a qual nós estamos analisando, para que nós possamos compreender todo o conjunto da mensagem que está sendo trazida para nós pelo texto bíblico em pauta. Quando nós observamos isto, nós entendemos que precisamos voltar ao capítulo 9 para nós compreendermos o que levou Jesus a trazer esta mensagem, ora apresentada, do capítulo 10. Bom, no capítulo 9, se você conferir aí na sua Bíblia, você vai ver que Jesus efetua a cura de um homem que era cego de nascença. Este homem, Jesus passa por este homem, e os seus discípulos o questionam. Quem pecou? Se foi o homem, se foram os seus pais, para que aquele homem fosse cego. Jesus vai dizer que nem ele, nem os seus pais pecaram, mas aquilo estava ocorrendo com aquele homem para que a glória de Deus se manifestasse. Para que as obras de Deus fossem reveladas na vida deste homem. Quando nós observamos isto, nós vemos que Jesus efetua a cura, cuspindo no chão, fazendo uma lama e colocando nos olhos do cego, mandando com que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. Você conhece essa história. O problema é que os fariseus não concordam com aquela cura, não acreditam naquela cura. E começa então um debate, começa então uma grande querela acerca da cura daquele homem. É chamado seus pais. Os seus pais testemunham que aquele menino, que aquele homem era cego de nascença, e aquele homem vai testemunhar acerca de Jesus. A questão é que isto vai enfurecer os fariseus. E ao enfurecer os fariseus vão expulsar aquele homem da sua presença. E Jesus vai o acolher. E acolhendo aquele homem, Jesus vai lhe questionar: você crê no Filho do Homem? Aquele que era cego e que agora enxergava vai perguntar: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus vai lhe dizer: você o viu, pois quem fala contigo é ele. E então ele responde que crê e se prostra diante dele. Esse contexto é que leva Jesus a traçar esta metáfora acerca, inicialmente, de um redil, de uma porta de ovelhas de pastor. Quando nós observamos isto, e aqui a gente já entra diretamente no capítulo 10, versículo 1, Jesus inicia dizendo exatamente as seguintes palavras: em verdade vos digo. Aqui no grego, Jesus está dizendo amém, amém. Esta palavra grega, amém,
na verdade, é uma transliteração da palavra hebraica amém, que a gente usa o tempo todo. Alguém saúda a igreja com a paz do Senhor e todos respondemos amém. O pastor termina o culto com a chamada bênção apostólica e todos nós dizemos amém. Nós realizamos uma oração e ao final da oração nós dizemos amém. Porque amém para nós traz a ideia de uma palavra de confirmação. Como uma palavra de dar base para aquilo que foi dito antes. Uma palavra que considera que aquilo vai se cumprir, que aquilo vai se tornar realidade. No entanto, a palavra amém no hebraico vai além disso. Porque a palavra amém no hebraico significa algo que é firme, algo que é estável, algo que é fiel, algo que é permanente. Dessa maneira, quando Jesus evoca 2 vezes a palavra amém, ele diz amém, amém, que para nós é traduzido como em verdade vos digo, em grego amém, amém, lego sui. Jesus está dizendo, na verdade, na firmeza de Deus, eu digo. Ou seja, Jesus está enfatizando que aquilo que ele vai dizer é firmado não no homem, eu e você. Não nas coisas humanas, mas no próprio Deus. E, portanto, todas elas se tornarão verdade. Observa comigo. Observa comigo o texto de Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. É um texto muito conhecido de todos nós, um diálogo entre Jesus e um dos chefes dos judeus, príncipe dos judeus, um homem dentre os fariseus chamados Nicodemos. Jesus tem um diálogo com Nicodemos que nós conhecemos bem, e eu quero ler com você para que nós possamos compreender as verdades implícitas da palavra de Deus que nos revelam a implicidade do amém, amém, em verdade te digo. Observa comigo, diz assim: havia um homem entre os fariseus cujo nome era Nicodemos, chefe dos judeus. Este veio encontrar-se com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, nós sabemos que tu vieste da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode realizar os sinais que tu realizas se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: amém, amém te digo, ou em verdade te digo, a não ser que se tenha nascido do alto, não se pode ver o reino de Deus. Diz-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Não pode entrar no ventre da sua mãe uma segunda vez e nascer, não? Jesus respondeu: amém, amém te digo, ou na verdade te digo, a não ser que se nasça da água e do Espírito, não se pode entrar no reino de Deus. Observa comigo a verdade implícita da palavra de Deus. Jesus recebe à noite um homem chamado Nicodemos, um dos fariseus, um dos príncipes dos judeus, um dos chefes dos judeus. Aqui, só uma rápida explicação. Muitos vão dizer que Nicodemos vai ter com Jesus à noite porque ele está se escondendo, o que não é uma verdade. Isso é um erro de interpretação, porque Nicodemos vai ter com Jesus à noite, haja vista que as maiores decisões eram tomadas à noite entre os judeus. Portanto, quando Nicodemos vai ter com Jesus à noite,
Não porque ele tem medo dos outros, mas porque ele está decidido, mas porque ele está confiante do que ele vai fazer. E isto fica claro no que Nicodemos vai dizer para Jesus. Nicodemos vai dizer para Jesus: Rabi, mestre, nós sabemos que tu vieste da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode realizar os sinais que tu realizas se Deus não estiver com ele. E Jesus responde: em verdade te digo, a não ser que se tenha nascido do alto, não se pode ver o reino de Deus. Por que Jesus responde isto para Nicodemos, se Nicodemos está dizendo para Jesus que sabe que ele veio como enviado da parte de Deus? A situação, a resposta fica clara quando nós compreendemos o texto pelo seu contexto, pela sua implicidade. Quando Nicodemos vai dizer nós sabemos, Nicodemos está utilizando o verbo no plural. Nós sabemos. Nós quem? Nós, os fariseus. Porque o texto começa dizendo que Nicodemos era um homem dentre os fariseus. Nós sabemos. A questão é o termo utilizado por Nicodemos, porque saber aqui do grego evoca o termo hebraico or, que é luz. A sabedoria em hebraico para os judeus era o mesmo que luz, ser iluminado. Portanto, o que Nicodemos já está iniciando para dizer a Jesus é que ele e os fariseus eram já iluminados, já eram sabedores, já tinham o conhecimento. E, portanto, eles já estavam ali, ou ele já estava ali, para dizer para Jesus: nós sabemos que tu és um homem enviado de Deus. Nós já sabemos que tu és alguém que vem da parte de Deus como mestre. Porque ninguém pode fazer o que tu fazes se não for enviado de Deus. Ou seja, nós que somos sabedores da Torá, que conhecemos a Torá, conhecemos a palavra de Deus, somos sabidos da palavra de Deus, observamos que ninguém pode fazer o que tu fazes se não for enviado de Deus. No entanto, isto vai levar Jesus a dar uma resposta para Nicodemos. E a resposta que Jesus dá a Nicodemos é que, em verdade eu te digo. Ou seja, na firmeza de Deus, que não está feita a conhecimentos humanos, que não está relacionada a conhecimentos humanos, que não está ligada, interligada com conhecimentos humanos, mas na firmeza de Deus eu te digo, a não ser que se tenha nascido de novo, não se pode ver o reino de Deus. Fica claro que Nicodemos não entende a mensagem. Quando Nicodemos diz: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Ora, Nicodemos não era o sabido? Como ele não sabe uma implicidade como essa? E Jesus vai então trazer de novo na firmeza de Deus. Em verdade te digo, a não ser que se nasça da água e do Espírito, não se pode entrar no reino de Deus. Espera, perceba comigo. Versículo de número 3. Jesus vai dizer que se não nascer do alto, não pode ver o reino. Versículo de número 5. A não ser que não se nasça da água e do Espírito, não se pode entrar. Primeiro, Jesus diz ver. Depois, Jesus diz entrar. Qual é a implicidade do em verdade te digo? Da firmeza de Deus que Jesus está trazendo para Nicodemos. Jesus está dizendo para Nicodemos: quem não pode ver, não pode entrar. Por quê, Ian? Porque não pode ver a porta.
Eu quero que você compreenda isso comigo, porque nós já observamos, quando nós analisamos a parábola do semeador de Marcos capítulo 4, a partir do versículo 12, Jesus ele vai explicar para os discípulos por que ele fala em parábolas. E Jesus, a partir do versículo 12 de Marcos 4, vai dizer: falo em parábolas para que se cumpra a profecia de Isaías que diz: para que olhando, olhem, mas não vejam. Ouvindo, ouçam, mas não entendam. Para que o seu coração não se converta. E nós discutimos aqui que isto Jesus está falando dos fariseus. Como isso fica claro, Ian, no texto que nós estamos estudando de João capítulo 10? É só observarmos o contexto literário. Capítulo 9, versículo de número 39, diz assim: E Jesus disse: para um juízo vim eu a este mundo, para que os cegos vejam e os que veem fiquem cegos. Olha o que Jesus está dizendo. Para um juízo vim eu a este mundo, para que os cegos vejam e os que veem fiquem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram essas coisas e disseram-lhe: será que também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis erro. Mas agora dizeis: nós vemos, o vosso erro permanece. Ou seja, porque vocês dizem que veem, vocês são cegos. Olha a implicidade do texto bíblico que nos revela a profundidade do evangelho. É por isso que, quando nós observamos o texto que nós lemos, de João capítulo 10, no versículo número 6, João nos diz: Jesus falou-lhes com esta alegoria, mas eles não perceberam que coisas eram essas que ele lhes dissera. Jesus lhes falou em parábolas, mas eles não entenderam do que se tratava. Por que eles não entenderam? Porque eram cegos. E por que eram cegos? Porque diziam que viam. Percebe como há um contraponto dentro da profundidade do evangelho que vai dizer para nós que existe o conhecimento humano e existe o conhecimento divino. O conhecimento divino, em verdade te digo. O conhecimento humano, nós já sabemos. Quando nós chegamos diante do conhecimento divino, achando que já sabemos algo, o conhecimento divino nos cega. Mas quando nós chegamos na simplicidade, na humildade, sabendo que não sabemos, então os nossos olhos são abertos. Percebe? A implicidade na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Entendendo isto, a gente entende o texto, ora aqui, proposto. Jesus vai dizer: amém, amém vos digo. Na firmeza de Deus. É uma revelação que eu vos digo. Quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lado, é ladrão e bandido. Quem entra pela porta é pastor das ovelhas. É a este que o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a voz dele, e ele chama as ovelhas que são dele pelo nome e as conduz para fora. Quando fez sair todas as suas ovelhas, vai à frente delas, e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a voz dele. A um estranho não seguirão, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. O enredo da mensagem é um redil. Ian, o que é um redil? O redil era um ambiente, um local criado, construído pelo pastor. Era cercado por muralhas de pedra, com somente uma entrada.
Esses muros de pedra poderiam atingir até 2 metros de altura. E no topo desses muros de pedra, o pastor colocava espinhos para proteger, para que ladrões e salteadores, que Jesus está dizendo aqui, que sobem pelo outro lado, não conseguissem entrar no redil onde as ovelhas passavam a noite. Durante o dia, as ovelhas pastavam e à noite o pastor trazia as ovelhas para dentro do redil. Só um retorno aqui, bem lembrado pelo nosso Rabonias Amor, o cego Bartimeu viu sendo cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo sendo cego, Bartimeu viu a revelação. Saulo também. Saulo, vendo, deixou de ver. E não vendo, passou a ver. Percebe como isto aparece no texto bíblico? Bom, voltando aqui para o redil. O redil, então, era feito de pedra com espinhos em cima e uma abertura. E nesta abertura, onde tem o vão para a porta, não há ali uma porta no sentido físico. A porta do redil é o próprio pastor, que durante a noite se deitava à porta, impedindo que as ovelhas que estão do lado de dentro saíssem e que os lobos entrassem e ladrões entrassem. Portanto, todas as vezes que os lobos, chacais, leões, ursos vinham em direção ao redil, era o pastor que estava à porta quem defendia as ovelhas. O pastor é a porta do redil. Todo aquele que vai entrar no redil tem que passar pela porta. É na porta do redil que o pastor faz separação entre ovelhas e bodes, batendo em sua cabeça. A ovelha baixa a cabeça e passa. O bode dá uma chifrada para cima e o pastor sabe que é para ser separado. É assim que ele guia. E é por isso que Jesus vai dizer que nos últimos dias haverá separação entre bodes e ovelhas. Como que haverá separação entre bodes e ovelhas? A ovelha sempre abaixa a cabeça. O bode sempre acha que é e dá a chifrada para cima, tentando machucar até mesmo o seu próprio pastor. Então perceba aí as implicidades do texto bíblico, da revelação do evangelho. Entendendo isso, entendendo o redil, Jesus está dizendo: eu sou a porta. Ladrões e salteadores tentam entrar pelo outro lado. Mas Jesus já colocou ali o pastor já tinha colocado ali a sua cerca elétrica, os seus espinhos, para que ninguém pulasse pelo outro lado. Tem que passar pelo pastor. E o pastor que está à porta é o pastor que protege. É o pastor que guarda. Essa era a sua função. No entanto, o que o texto nos está dizendo é que há um elemento chamado o porteiro que abre a porta. Versículo 3. É a este que o porteiro abre a porta. E as ovelhas ouvem a voz dele. E ele chama as ovelhas que são dele pelo nome e as conduz para fora. O porteiro abre a porta para o pastor. Quem é o porteiro? Se as ovelhas são o povo, o redil é o lugar do cuidado, a porta é o pastor. Quem é o porteiro que abre a porta? Perceba, o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a voz do pastor. Perceba a implicidade do texto, a profundidade da exegese do texto. O porteiro abre e as ovelhas ouvem. O que o porteiro abre? O porteiro abre o ouvido da ovelha. Que isso, Ian? É a mensagem implícita da metáfora aplicada. E não é qualquer ouvido, mas é o ouvido interno. E aqui
Quantos ouvidos nós possuímos? Talvez, quando a gente faz essa pergunta, pareça uma pergunta óbvia, mas não é. Quantos ouvidos nós possuímos? Não estou falando de orelha, né? Orelha é essa parte externa. Ouvido. Quantos ouvidos nós possuímos? Talvez você tenha pensado, temos 2 ouvidos. Mas não. Não temos 2 ouvidos. Nós temos 6 ouvidos. Que isso, Ian? Como assim nós temos um ouvido? É que cada um lado nós temos 6 ouvidos. E como é que isso funciona? Bom, deixa eu mostrar aqui para você. Aqui nós temos um recorte do que é o ouvido. Aqui está a orelha. Aqui está o primeiro ouvido. É esta primeira abertura, por onde o som entra. Aqui nós temos o segundo ouvido, onde está o tímpano. O som entra, passa pelo primeiro ouvido, chega no segundo ouvido e vibra a membrana do tímpano. E vibrando a membrana do tímpano, aciona os 2 ossos que nós possuímos, chamados martelo e bigorna, que ao se chocarem uns com os outros, acionam a membrana nervosa do terceiro ouvido, que se liga a terminações nervosas que levam a informação para o cérebro. Aquilo que nós verdadeiramente ouvimos, ou seja, aquilo que nós identificamos o som, de onde vem, quem falou, como foi dito, é o que chega ao terceiro ouvido, ao ouvido mais interno. Quando nós entendemos isso, entendemos que o porteiro é aquele que abre o terceiro ouvido para dizer: ouça. Ouça o quê? A voz do pastor. A voz do pastor que chama as ovelhas. E chama as que são dele pelo nome. E bem colocado aí pelo nosso Rabonias Amor, nome no hebraico é Shem, é caráter. Jesus nos chama pelo nosso caráter, por aquilo que nós somos, na nossa inteireza, na nossa completude, na nossa subjetividade. Ian, não entendi. Explico. Marcos, capítulo 4, versículo 9. Jesus termina a parábola do semeador. Nós vimos isso aqui há 2 aulas atrás. Jesus termina a parábola do semeador dizendo: quem tem o ouvido para ouvir, que ouça. Vamos lembrar de outro fato aqui. Marcos capítulo 7, vão levar para Jesus um homem que diz o texto que ele era surdo. E por ele ser surdo, ele não falava. O que é que Jesus faz? Diz o texto. E enfiando o dedo em seu ouvido, disse Jesus: Efatá. Efatá, em aramaico, abra-te. Mas no texto original, Jesus está dizendo Efatá dalet. Dalet é porta. Jesus enfia o dedo no ouvido do surdo e diz: abra-se, porta. E imediatamente passou a ouvir. Marcos 7,34. E imediatamente passou a ouvir e a falar fluentemente. Olha como as verdades implícitas do Evangelho vão se unindo para que nós entendamos a complexidade da palavra de Deus. Aqui não tem jeito, irmãos. Nós estamos indo na profundidade das verdades
do Evangelho. Portanto, se Jesus é a porta, quem é o porteiro que abre a porta do nosso ouvido? É o Espírito Santo. Como assim é? Simples. João, capítulo 16, versículos 7 e 8, Jesus vai dizer: eu vou para o Pai. Mas eu vos enviarei o outro Consolador. E quando ele vier, convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, Paulo vai dizer: porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito que está em nós é quem intercede com gemidos inexprimíveis. Ele está dentro e abre. Por isso, ele é o porteiro. É ele quem abre. E abre de dentro para fora, para que a mensagem entre, para que nós venhamos ouvir a voz do pastor, que conduz as ovelhas para fora do redil. E quando ele faz elas saírem, ele vai à frente. Não é ao lado, não é junto na galera, mas ele vai à frente para que as ovelhas possam seguir os seus passos. E diz o texto que as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Elas não seguem um estranho, mas fogem do estranho, porque não conhecem a voz dos estranhos. Há um vídeo disponível aí no Facebook, no YouTube, de um pastor em Israel, em que, numa excursão, alguns param e perguntam ao pastor se era verdade que as ovelhas só obedecem à sua voz. E as ovelhas estão pastando ao campo, ao horizonte, e o pastor permite, então, que os outros, os estranhos, possam chamar as ovelhas. E eles gritam, as ovelhas, mas as ovelhas não reagem. Talvez você já tenha visto esse vídeo. Mas quando o pastor dá o seu grito, as ovelhas levantam a cabeça e começam a vir na direção do pastor, porque elas só conhecem a voz do pastor. E isto é maravilhoso. Irmãos, como isto é precioso. Há uma experiência contada pelo nosso Rabonias Amor, que uma vez lhe perguntaram como fazer para saber, conhecer, saber quando era o diabo que estava falando. E a resposta que ele deu, que eu guardei para mim, é que se preocupe em saber a voz do Senhor. Porque tudo aquilo que não for a voz do pastor é a voz do diabo. E isto ficou gravado em meu coração e eu decidi compartilhar com você para que você entenda. O que importa para a ovelha é conhecer a voz do pastor. E conhecendo a voz do pastor, ela sabe que tudo aquilo que não é o pastor é estranho. Tudo aquilo que não for. As pessoas ficam preocupadas em estudar demonologia, estudar a doutrina dos demônios, como os demônios agem, que tipo de demônio. Irmãos, não que isso não seja importante, mas é extremamente secundário quando nós conhecemos a voz do pastor. Porque tudo que não é a voz do pastor é a voz de estranho. Tudo aquilo que não for a voz do Senhor falando conosco não é importante para nós. Não devemos dar ouvidos ao que não é a voz do pastor falando conosco. Quando nós entendemos isso,
a gente percebe o que Jesus está dizendo. Porque Jesus vai dizer que não somente ele é a porta, mas ele vai dizer que quem entrar por ele se salvará. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Você percebe que quando a gente entende esse texto, a gente entende que Jesus está falando de liberdade. As ovelhas entram e saem do redil, passando pelo pastor, e encontram pastagem. As ovelhas não ficam aprisionadas ao redil. Jesus não aprisiona ninguém, mas Jesus concede liberdade. Evangelho de Lucas, capítulo 4, Jesus entra na sinagoga de Nazaré, lhe é concedida a oportunidade de falar. Ele pega o rolo do profeta Isaías e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos. Percebe? Apregoar o ano aceitável do Senhor. Entrega o rolo ao responsável, se assenta e diz: esta profecia se cumpriu hoje. Compreende? Jesus veio para trazer liberdade e não aprisionamento. Jesus veio para trazer liberdade. E quando a gente entende isso, a gente percebe. As ovelhas entram e saem. Eu quero aqui evocar uma outra experiência que aprendi com o pastor Zamor, de que uma certa igreja que ele foi ministrar, e que o pastor da igreja disse para ele que para ministrar lá, quem ficasse lá deveria seguir a cartilha. E que se saísse, portanto, seria amaldiçoado. Você perceba, né? Como é a mentalidade religiosa que nós vemos por aí o tempo todo. Se você não se vestir como nós queremos, e falar como nós queremos, e se portar como nós queremos, e pregar o que nós queremos, então você não faz parte. Como se Jesus não tivesse trazido a liberdade. E nós estamos aprisionando o que Cristo já libertou. O véu já foi rasgado. Quando a gente entende essa implicidade, e a gente entende a liberdade que ele nos concede, então a ovelha não escolhe outra coisa a não ser estar onde o pastor está. A não ser permanecer onde o pastor permanece. A repousar onde o pastor repousa. A se deitar onde o pastor se deita. E é por isso, entendendo essa segurança, que Jesus vai dizer: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não os ouviram. O farisaísmo aprisionava. Os saduceus aprisionavam. Os essênios aprisionavam. Os zelotes aprisionavam. O sacerdócio aprisionava. Cada um aprisionava os seus, de maneira a fazer com que se vestissem todos a mesma roupa, falassem a mesma língua, e quem não falasse aquilo que estava prescrito na cartilha não pertencia ao grupo. Aprisionamento. Só que Jesus está dizendo: todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entrar através de mim se salvará, e entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem a não ser para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente. Vamos observar aqui o texto. Quando nós compreendemos
a realidade das verdades do texto bíblico, a gente compreende as verdades do Evangelho. Você já deve ter ouvido isso, eu já ouvi isso. Muitos dizerem, né? Porque a Bíblia diz que Jesus falou que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas não é isso que o texto diz e nós lemos aqui. O que o texto de João 10, parte A vai dizer é que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas quem é o ladrão? Quem é o ladrão de João 10, parte A? Que Jesus está dizendo que vem senão para roubar, matar e destruir. Ora, Jesus já respondeu. Já está presente no texto que Jesus afirmou que todos os que vieram antes dele são os ladrões e salteadores. Que no versículo 1, Jesus vai dizer que são aqueles que entram pelo outro lado e não passam pela porta que é o pastor. Quem são esses que vieram antes de Jesus e que, portanto, são chamados por ele de ladrão e salteador e que vêm senão para roubar, matar e destruir? É o diabo? Não, não é o diabo. O ladrão, que é aquele que entra pelo outro lado, que tentou juntar as ovelhas, mas as ovelhas não o seguiram, são os fariseus. Então, Jesus está dizendo, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Os fariseus, que vieram antes de mim, vêm para roubar. Roubar o que, Ian? As ovelhas. Matar. Matar o quê? As ovelhas. Destruir. Destruir o quê? As ovelhas. Mas eu vim, diz Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas eu vim. Perceba, se os falsos mestres vêm e roubam e matam e destroem, o verdadeiro mestre nos traz vida. E vida com abundância. Compreendeu? A mensagem que Jesus está trazendo aqui é que os falsos mestres tentam destruir aqueles que vieram antes dele, e podemos aqui por extensão dizer os que tem hoje, porque Jesus vai dizer, muitos falsos mestres se levantarão dizendo, ei aqui o Cristo, não vão, não saiam ao seu encontro, cuidado com os falsos mestres, porque os falsos mestres matam. Porque os falsos mestres destroem. Porque os falsos mestres roubam. Será que tem sido diferente nos nossos dias? Será que tem sido diferente? Perceba. A diferença entre Jesus e os falsos mestres. Quando Jesus está dizendo aqui, eu vim para que tenham vida. A palavra utilizada por Jesus aqui no grego para vida é zoé. Zoé. Zoé significa a vida espiritual com Deus e como Deus. Vou repetir. Zoé, no grego, vida espiritual com Deus e como Deus. Como isso, Ian? Jesus explica. E a tenham com abundância. O termo grego para abundância
não é quantidade. O termo grego para abundância é qualidade. Perceba que Jesus está nos dizendo: embora os falsos mestres roubam, matam e destroem, eu não. Eu que sou o verdadeiro mestre da firme firmeza de Deus, vim para que vocês tenham uma vida espiritual com Deus e como Deus em toda a sua qualidade. Quando a gente entende isso, olha como a gente vai unindo e percebendo o fio da argumentação. O mestre verdadeiro é aquele que traz vida. E como que o verdadeiro mestre pode conceder vida? João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E como teremos vida? Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha que profundidade. Como declarou o apóstolo Paulo, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis os seus pensamentos. Tão altos que eu não posso alcançar. Olha como é profundo. Mas porque temos a mente de Cristo hoje, alcançamos esta profundidade. Que muitos poderiam ter alcançado e não alcançaram. Talvez alguém tenha pensado, mas Ian, para que tudo isto? É porque nós, como ministros do Senhor, precisamos ter este conhecimento da profundidade, da exegese avançada do texto bíblico. Que muitos não tiveram este privilégio. Alcançaram o seu galardão da mesma maneira que nós vamos alcançar. Mas a verdade do Evangelho traz para nós a alegria, o privilégio de compreender a Deus por meio das verdades intrínsecas da sua palavra. Quando nós entendemos isso, surge um questionamento. Na aula passada, nós falamos sobre a parábola do samaritano. E eu disse para vocês que eu não chamaria o samaritano de bom, porque Jesus não aceitou ser chamado de bom. Quando o jovem rico vai ter com Jesus e diz, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai dizer, por que me chamas bom? Só há um bom, que é o nosso Pai que está nos céus. Jesus está dizendo, não há nenhum homem bom, e ele não aceita ser chamado de bom. Ora, se Jesus não aceita ser chamado de bom, por que agora Jesus diz que ele é o bom pastor? Se antes Jesus diz que não pode ser chamado de bom, porque não há nenhum bom a não ser o Pai, por que agora ele diz que ele é o bom pastor? Precisamos compreender aqui o conceito cristão fundamental para a nossa fé, chamado de união hipostática. O que é isto, Ian? O que é uma união hipostática? A união hipostática é
a união de duas essências completamente diferentes e até mesmo contrárias uma à outra. Este conceito foi aplicado a Jesus, porque Jesus, nele se manifestou a união hipostática, porque era o divino encarnado no humano. Duas naturezas distintas, muitas das vezes antagônicas, contrárias, unidas em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus e 100% humano. Ele era homem porque era carne. Ele era divino porque nele estava toda a plenitude da divindade. E ele era humano porque ele tinha sentimentos, sentia fome, sentia sede. Percebendo isto, em Jesus estava a união hipostática. Quando o jovem rico vai ter com Jesus e chama Jesus de bom mestre, o que o jovem rico está tentando fazer é elevar um ego humano. Jesus aceita ser chamado de mestre, perceba? Mas ele não aceita ser chamado de bom. Mas quando se refere a pastor, ele diz: eu sou o bom pastor. Porque agora estamos falando de uma perspectiva divina. O que é isto, Ian? O que eu estou querendo dizer aqui, o que eu estou dizendo mesmo e afirmando, é que não há homem ou mulher que sejam bom. Não há. E Jesus vai dizer isso. Somente o Pai é bom. Quando nós observamos, por exemplo, o texto de Lucas capítulo 2, versículos número 14, quando Jesus nasce e os anjos encontram os pastores no campo, os anjos cantavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra. E aí algumas traduções traz: entre os homens de boa vontade. Mas não é isso que diz o texto. O texto grego diz: e paz na terra entre os homens que o Senhor se agrada. Portanto, não há homem bom nessa terra. Nem eu, nem você somos bons. Bom só há um, que é o nosso Deus. Bom só há um, que é o Pai. E Jesus deixou isso claro. E agora ele retoma dizendo: eu sou o bom pastor. Quando Jesus diz isso, nos traz à memória um texto maravilhoso do Salmo de número 118, versículo 1, em que o salmista declara: louvai ao Senhor e celebrai ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. No hebraico, Adonai Tov, o Senhor é bom. O Senhor é bom. E Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Mas aqui, bom no grego, utilizado por Jesus, é o termo grego, o adjetivo grego, kalos. Kalos não é bom. Kalos é belo. Kalos é perfeito. Kalos é honesto. Jesus está dizendo: eu sou o pastor perfeito. Eu sou o pastor por excelência. Eu sou o pastor honesto. Eu sou o pastor belo. Não no sentido de beleza física, mas no sentido de caráter individual, de personalidade. Jesus está dizendo: eu sou o pastor perfeito. Porque o pastor perfeito
é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Isso é de uma profundidade. E isso fica claro se nós avançarmos no texto. Versículo 30 de João 10. Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Olha que maravilhoso. Está tudo no texto. Eu e o Pai somos um. Por isso, eu sou o bom pastor. Só para deixar claro, a metáfora do pastor que cuida é a metáfora sempre aplicada ao Senhor no Antigo Testamento. Ele é o pastor de Israel. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é isso? Salmo de número 23, versículo 1. No entanto, não é. Não é porque problema de transliteração e tradução. Salmo 23, no hebraico, Adonai Roi, Lo Ersar. O Senhor é pastor. Nada me falta. O Senhor é pastor. Nada me falta. O que o salmista está dizendo, Davi, é: porque o Senhor é pastor, nada me falta. Me faz descansar em pastos verdejantes. Refrigera minha alma. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Ele quem? O Senhor, que é pastor. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transporta. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por quê, Ian? Porque Ele, Adonai Roi, o Senhor é pastor. Quando a gente entende isso, a gente percebe que só Jesus é pastor por excelência. E ele diz isso, versículo 12, o assalariado ou mercenário, não sendo o pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo vindo, foge. Quem é o lobo, Ian? Aqui o lobo é o diabo. O ladrão é o falso mestre. O lobo é o diabo. E quando o lobo vem, o falso mestre foge. Mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se coloca na frente e protege as ovelhas do lobo. Lembra de Davi perante Saul? Pastor das ovelhas malhadas de meu pai. E veio um urso e um leão e arrebatou uma das ovelhas. E eu fui e retirei da sua boca. No hebraico, sempre que vinha e um leão e arrebatava uma das ovelhas de meu pai, eu sempre ia e retirava da sua boca. Olha, por isso Davi, o homem segundo o coração de Deus. Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, versículo 14, e conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim, tal como o Pai me conhece, e eu conheço, e dou a vida pelas ovelhas.
O verbo aqui, no grego, é gnosin, que retoma a ideia hebraica do verbo yadá, conhecer. Yadá é o verbo aplicado em Gênesis capítulo 4, versículo 1, que diz: E Adão conheceu Eva. Conhecer no hebraico é conhecer na intimidade. O caráter é o leito conjugal. É o conhecer que ninguém conhece ao outro, a não ser o marido e a mulher. Você acha que você me conhece? Você não me conhece. E eu não te conheço. Minha mãe, meu pai que estão assistindo, não me conhecem. O conhecer, no sentido do texto bíblico, é um conhecimento do íntimo. É o conhecimento de um leito conjugal. Quando Jesus está dizendo: eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Jesus está dizendo: conheço elas por completo. Jesus te conhece, me conhece por completo. Jesus conhece as nossas dificuldades. Jesus conhece as nossas falhas. Jesus conhece os nossos defeitos. Jesus conhece o nosso choro. Jesus conhece aquilo que nos põe para baixo. Jesus conhece o nosso sentimental. E ainda assim, ele decidiu ser o nosso pastor. Qualquer pastoria? Não. O pastor perfeito. Olha como a profundidade do texto. Por isso Oséias profetiza, Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Tal como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Tal como Jesus conhece a Deus e Deus conhece Jesus, as ovelhas conhecem a Jesus e Jesus conhece as ovelhas. João capítulo 17, Jesus vai orar e vai dizer ao Pai: Pai, que eu e eles sejamos um, como eu e ti somos um. A unidade entre nós e Jesus tem que ser a mesma de Jesus com Deus. E isto é o que ele realiza em nossas vidas. Versículo 16. E tenho outras ovelhas que não são desse redil. Também a essas eu tenho de conduzir, e escutarão a minha voz, e devido um rebanho, um pastor. Perceba que aqui, talvez você já tenha ouvido diversas explicações, que não deixam de ser verdade. Mas, no entanto, eu quero que você perceba comigo a ênfase que Jesus está dando. Eu tenho outras ovelhas que não são desse redil. Também a essas eu tenho de conduzir, e escutarão a minha voz, e devirão um rebanho e um pastor. Jesus não é pastor de um redil. Jesus é pastor de um rebanho. Por isso a liberdade. Jesus não é pastor só da Igreja Pentecostal Nova Aliança, da Batista, da Assembleia de Deus, da Igreja Quadrangular, da Igreja Nova Vida. Jesus é pastor de um rebanho. Lembra quando Jesus vai contar a parábola das 100 ovelhas? Para o pastor, a ovelha que se perdeu tem o mesmo valor que as 99 juntas têm.
Porque a questão não é número, é o rebanho. Entendendo isto, a gente entende o que Jesus vai dizer. É por isso, versículo 17, que o Pai me ama, porque dou a minha vida para a receber de novo. Ninguém me tira a vida, mas eu dou-a de mim mesmo. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para receber novamente. E esse mandamento recebi do meu Pai. Perceba comigo. Jesus é o bom pastor. E aqui nós não estamos falando de bom dízimo. Não é bom dízimo, bom dízimo. Ou seja, aquilo que é bom aos olhos humanos. Jesus é o bom pastor. Deus é bom. Adonai Tov, Salmo 118:1. O Senhor é bom. Mas ele não é bom no sentido humano. Não é a bondade que nós entendemos. O Senhor é bonzinho. Não é isso. Quando o texto está dizendo o Senhor é bom, Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor. Não dá para aplicar a bondade humana sobre Jesus. Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçais o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é boa. Mas será que é boa? E se é boa em que sentido? É boa nesse bondismo humano? O Senhor é bonzinho, a sua vontade é bonzinha? Não. Quero convidar você a meditar comigo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, eu, João, vosso irmão e companheiro na bonança. É isso que diz o texto? Vosso irmão e companheiro nas bênçãos. É isso que diz o texto? Não. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus. Encontrava-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Isso aqui, a visão das autoridades romanas. João vai ser lançado na ilha de Patmos por causa da pregação da palavra. Porque ele estava pregando a palavra. Mas não é isso que diz o texto grego. No texto grego, João está dizendo, eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos para a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Para a palavra de Deus. Perceba? Eu não estou em Patmos por causa da palavra, mas eu estou em Patmos para a palavra. A vontade de Deus é que eu esteja em Patmos. A vontade de Deus é que eu seja companheiro na tribulação.
E isto é a vontade boa de Deus. Ficou claro como a boa vontade de Deus, a bondade de Deus não é a bondade humana? Será que nós estamos dispostos a entender isso aqui? E Jesus termina dizendo: é por isso que o Pai me ama. É por isso que o Pai me ama. Por quê? Porque eu dou a minha vida para receber de novo. Ninguém me tira a vida. João não foi lançado em Patmos por causa da palavra. Jesus está dizendo: ninguém me tira a vida, mas eu a dou de mim mesmo. João está dizendo: eu estou em Patmos para a palavra. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para receber novamente. E esse mandamento eu recebi do Pai. Por isso, Jesus é o bom pastor. Será que nós estamos dispostos a viver a vontade de Deus? E abandonar essa mentalidade humana de que Deus é bom, bonzinho e é obrigado a fazer tudo de bom? Não, 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 não. A vontade dele é boa? É. Boa para quem? Para ele. Para o reino. Para a pregação da palavra. E nós estamos dispostos a viver esta bondade em nossas vidas? Salmo 116:15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos justos. Você tem noção do que é isto? Preciosa aqui no hebraico é caro. Você tem noção de quanto custa caro para o Senhor a morte de um justo? Enviar João para a ilha de Patmos, como custou caro para o Senhor? Como custou os apóstolos em meio aos leões? Como custou caro para o Senhor enviar Paulo para as prisões? Como custa caro para o Senhor dispensar anjos ao nosso respeito para nos livrar e guardar? Como movimentar o céu custa caro ao Senhor e por isso ele é bom. Nós não somos ricos porque temos um jatinho particular. Nós não somos ricos porque temos a melhor casa, o melhor carro. Nós somos ricos porque ele é bom. E a sua bondade dura para sempre. Eu quero encerrar com esta verdade. O Senhor é bom. Tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Terça-feira que vem, estaremos aqui de novo, às 19h30, para mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos falar sobre o capítulo dos perdidos e achados. Lucas capítulo 15. As parábolas da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. O capítulo dos perdidos e achados, na próxima aula, na próxima terça-feira, às 19h30. Quero agradecer a você que ficou aqui conosco neste horário, você que chegou um pouco depois, os irmãos que não puderam ficar até o final. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério, e que nós possamos viver a bondade de Deus em nossas vidas. Que não é o que nós queremos, mas é o que Ele quer. E o que Ele quer é bom. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais uma noite de meditação na Tua Palavra.
Agradeço pela vida dos teus filhos e das tuas filhas. Ficaram conosco, ó Pai, até esta hora, meditando na tua palavra. Que esta verdade fique gravada na tábua dos nossos corações. Tu és a porta. O Espírito é o porteiro. Que esta verdade fique em nós. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Os falsos mestres se levantam para roubar, matar e destruir, mas tu vieste para nos dar vida. Zoé, vida com Deus, vida espiritual com Deus e como Deus. E vida com qualidade. Tu és o bom pastor. Tu não és mercenário. Tu não nos abandona quando o lobo tenta nos atacar, mas tu nos defende. E te agradecemos por isso. Pedimos a ti, continua nos sustentando, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Pedimos a ti ser conosco. E dê o restante de semana abençoado na tua presença. E que tenhamos um restante de noite, ó Deus, de tranquilidade e descanso para as nossas almas em ti. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos vocês que ficaram conosco e até a próxima aula. Que Deus continue nos abençoando.